só, para a gente trazer detalhes aqui para quem está acompanhando ainda a gente vai ter essa coletiva logo mais às 10 horas da manhã. É uma coletiva que vai esclarecer bastante sobre essa questão. Vocês falaram aí do imposto duplo, né, que metade vai para a União, a outra metade seria recolhida ali por estados e municípios. E então, o que a gente tem a respeito dessa questão? Detalhamento, né? O que vai entrar de fato na questão do imposto do pecado, né? Que a gente já vem falando disso há algum tempo, que é aquele imposto sobre produtos que, na teoria, fazem mal para a saúde e que vai ser cobrado de maneira separada pelo governo federal. A gente tem, por exemplo, né, o ministro Fernando Haddad, que falou ontem a respeito dessa questão, dizendo que a ideia é que a tramitação seja rápida. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, também falando a respeito dessa tramitação, que espera que seja rápida para que passe a valer também, obviamente, o mais rápido possível. O presidente Lula anteontem, sugeriu que os relatores fossem os mesmos, né, tanto no Senado como também na Câmara, exatamente para quê? Para que essas pessoas pudessem dar celeridade a esse processo. Por quê? Porque elas já conhecem o texto, então seria mais fácil convencer os parlamentares do que de fato está acontecendo nessa regulamentação da reforma tributária. Então a ideia de Arthur Lira é manter Aguinaldo Ribeiro na relatoria desse projeto na Câmara dos Deputados e no lado do Senado deve ser também o senador Eduardo Braga. Essa é a ideia do presidente Rodrigo Pacheco. Portanto, então, essa questão da reforma tributária vai ser detalhada logo mais, em uma coletiva às 10 horas da manhã, mas o texto em si foi entregue ontem ao Congresso Nacional. JP, aproveitando que agora a nossa conexão melhorou, também hoje, e em meio a todas as pressões feitas pelo governo, o Congresso deve analisar os vetos do presidente Lula. A Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo para derrubar a desoneração da folha de pagamento desses 17 setores, aqueles que mais empregam no Brasil, e dos municípios com até 156 mil habitantes. A AGU se manifestou, dizendo que o projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado foi votado sem prever o impacto financeiro, e ele é bem significativo, né, em relação ao impacto da renúncia fiscal. Como é que fica agora? Governo adia? O Congresso adia, ou melhor, deve seguir analisando esses vetos? Como é que está essa confusão envolvendo o Congresso e governo? Olha, Sheila, um detalhe que a gente tem que trazer aqui é que essa votação de ontem ter sido adiada foi uma vitória gigantesca para o governo federal. A gente conversou, inclusive, com alguns líderes ontem no final da noite que destacaram isso, porque não tinha nenhum tipo de acordo com relação a essa sessão do Congresso. Então, não tinha como, de fato, o governo ganhar qualquer veto até ontem. Então, esse adiamento foi uma coisa positiva. Não há o mínimo de consenso, a gente já falou sobre isso, sobre essa sessão conjunta, e a ideia é que ela seja realizada, então, na semana dos dias 7 e 9 de maio. E isso segundo o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Depois de uma reunião de líderes partidários, né, com ministros palacianos, essa reunião durou aí mais de 3 horas, Pacheco decidiu, então, adiar essa sessão. Essa sessão estava marcada para ontem, tinha a previsão de voto daquele veto relacionado às emendas de comissão, tinha a previsão de voto do veto das saidinhas, mas nada disso tinha consenso. Esse veto, na verdade, das emendas de comissão, que está na casa de 5,6 bilhões de reais, ele deve ser negociado ainda nos próximos dias, porque o governo não está disposto a pagar tudo isso, não tem, na verdade, recurso para bancar tudo isso. Então, a ideia é negociar um valor um pouco mais baixo. São 32 vetos que estão na pauta hoje do Congresso Nacional, que devem ser analisados, e o Palácio do Planalto está tentando costurar um acordo para não ser derrotado nessas votações. Rodrigo Pacheco afirmou que vai fazer novas reuniões para que um acordo seja alcançado, só que destacou que essa é a última tentativa. Se a gente lembrar bem, a gente tem vetos ainda que estão na pauta que foram feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, são vetos de muito tempo atrás que já estão trancando a pauta há algum tempo e precisam ser analisados o mais rápido possível. A oposição, reclamou de mais um adiamento, e a ideia deles é de que essa sessão seja marcada para o mais rápido possível. Bom, justamente por discutir essa relação entre Congresso e Palácio do Planalto, o presidente Lula se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no último fim de semana, e, obviamente, essa questão gerou uma série de decisões. Ao longo da semana, o presidente resolveu liberar emendas. Arthur Lira não tinha recebido nenhuma emenda até o início dessa semana, agora já recebeu algumas. Então, o governo está, de fato, fazendo a própria parte. E a ideia é que essa votação
possa ocorrer em um momento que o governo já estiver ali com a relação estabelecida com o Congresso Nacional. O presidente Lula disse que não há problemas, mas ainda assim não foi possível costurar um acordo para a votação desses vetos presidenciais. Valeu, João Pedro, bom trabalho. Deixa eu só Valeu, mostrar pessoal, uma bom coisa. trabalho. Por favor. Valeu. Poder do improviso, bem rapidinho. Você viu que o João Pedro não entrou, né? Entrou com dificuldades no começo aqui do jornal. E aí, rapidamente, né, Thiago Rossi, olha o que ele aprontou. Ele colocou, tá vendo, ó? Montou o celular ali na frente do microfone, na frente da câmera. Quem tá acompanhando pelo YouTube tá vendo um tripé que apareceu do nada. Isso, é assim mesmo. É jornalismo verdade. Jornalismo ao vivo, JP, bom trabalho. Valeu, pessoal, bom trabalho, até mais. Valeu, ainda por cima faz um bico de técnico né?